No último vídeo, pessoal, nós vimos o atleta dos Estados Unidos que deixa as calças caírem no meio do caminho do Taolu, né? É a mesma sequência que nós vamos observar agora essa atleta de Pequim executando, a Liu Qinhua. Esse aqui é o nono All China Games, campeonato que aconteceu na China em 2001, tem aí mais de 20 anos já, né? E eu quero que vocês observem a diferença, porque quem assistiu o vídeo lembra que eu falei sobre a técnica do rapaz que deixa as calças caírem, né? Ele está fazendo uma sequência avançada. Esse é o segundo set de rotinas compulsórias avançadas. Existe o primeiro, o segundo e ainda tem um nível acima desse que é o terceiro set, terceiro conjunto de formas avançadas de competições. E eu comentei que o nível técnico dele não era muito bom, que ele não tinha um domínio das técnicas. O problema ali não foi as calças dele terem caído, isso foi realmente uma coisa bem engraçada, mas ele estava numa técnica avançada sem dominar a maioria dos movimentos que ele executava. Ele acaba errando também bastante a diagramação da área. Vocês podem observar que ela vai nas direções da área da forma correta. Na próxima execução eu vou explicar mais detalhadamente sobre o Taolu para vocês, mas só para que vocês observem e consigam diferenciar alguém que executa com domínio técnico, que treinou os fundamentos técnicos, e outra que não. Por exemplo, essa atleta ela é muito boa também, uma atleta da China, é um campeonato nacional, né, All China Games, é o nacional chinês. Mas ela, apesar de ser muito boa, ela não tem o mesmo nível de aproveitamento da área como a atleta anterior tem. E também não possui o mesmo grau de definição que a última atleta tem. Mas ela também é muito boa. Agora a gente está falando aqui de alto rendimento, então vou observar os pequenos detalhes. Como, por exemplo, o que ela acaba de fazer aqui, um Shuntsu. Ela fez um salto borboleta, vindo dessa sequência, já entrando no segundo quarto do Taolu, e ela faz essa rasteira. Reparem onde ela parou. Se eu comparar ela aqui com a atleta anterior, a Liu Qinhua utilizou bem mais a área do que ela nessa hora. Reparem, ela vem, ela avança e continua avançando para lá. Olha onde ela para. Além de girar mais, ela para quase aqui na beirada da área. Ela usou bem a área. Reparem novamente. A segunda atleta, se não me engano, essa atleta aqui é a Wang Xiaona, não tenho certeza. Mas eu acompanhava muito os atletas dessa geração aí, porque me influenciaram muito enquanto eu era atleta. Mas reparem o quanto ela ficou distante aqui do final da área nesse momento, né? Então, são alguns detalhes, mas que fazem muita diferença. O quanto você consegue, num Taolu, usar bem a área de competição. Essa é uma área de 14 por 8, 14 metros de comprimento por 8. Então, cada técnica requer um nível. Por exemplo, ela acaba de fazer uma rasteira roll salto aí por trás, onde o pé tem que tocar o solo, mas ela já flexiona logo. Ela antecipa a flexão da perna dela. Então, não é um ponto positivo para ela. Ela deveria ter definido por mais tempo. Vamos ver se a Liu Qinhua também faz assim, né? Vamos comparar aí dois níveis técnicos elevados, onde cada detalhe faz a diferença. Ó, ela faz, só que eu tenho a impressão que ela deixa a perna mais bem definida, tá vendo? Acho que você conseguiu ver também. São detalhes pequenos, mas que vão fazendo a diferença. São detalhes pequenos quando a gente está no alto rendimento. Por exemplo, a definição de uma perna na hora de chutar no tanto aí. Olha como ela define muito bem, né? Postura exemplar. Então, a outra atleta ela não é ruim, ela é muito boa. Certamente ela teria nível para ser uma campeã mundial. Mas tratando-se de um nível nacional chinês, de um All China Games, definição é importante. Ó, perna muito dobrada já muda. Vamos ver aqui a definição na hora do chute. Ela também consegue definir, mas eu tenho a impressão que a mão dela fica muito para baixo. Então, esteticamente falando, a mão reta da anterior me dava uma impressão melhor, tá?
Então vão ter essas nuances de diferenças de angulações de braço e tal. Mas o que é importante aqui é que precisa ser feito um toizang, uma palma reta à frente, e um tanto aí, que é um chute com a perna flexionada, da perna flexionada para a perna completamente esticada, né? Então ela começa flexionando a perna e depois estica totalmente, porque dentro do Kung Fu nós temos especialmente três tipos de chutes. Chutes rasteiros, como por exemplo Hou Salto, rasteira por trás, né? Tem Chen Salto e tem outros golpes rasteiros, mas nessa forma aqui apenas esses dois. Nós vamos ter chutes com a flexão e extensão dos joelhos, tá? Como ela acaba de fazer um tanto aí. Ou então saltos dessa mesma linha também, o Tekun Feijiao, né? Como ela vai fazer agora, ó, ela dobra e depois estica, certo? Temos os chutes apenas com o uso do quadril, especialmente, sem a flexão e extensão do joelho, como, por exemplo, Li He, Wai Wai, Zhang Ti. Esse aqui é um Shan Fundiao, também é um chute só com o uso do quadril, mas é um salto, né? O salto nada mais é do que um chute no ar. E aqui a gente pode ver também um Shuzi Pinhan, um equilíbrio. Então existem também técnicas de equilíbrio. E essa técnica de equilíbrio está no meio do Taolu, não é à toa, para que você mostre que você tem total equilíbrio diante de tantos movimentos rápidos, explosivos. Você parar e se equilibrar sem movimentar nem um pouquinho o seu corpo. Então, os três tipos de chutes. Chutes rasteiros, chutes com a flexão e extensão do joelho e chutes utilizando mais a articulação do quadril. Ok. As bases também são muito importantes, cada uma delas vão ter aí a sua exigência. Então, um Xiebu requer que você encoste o calcanhar aqui no bumbum, tá? Panturrilha encosta na posterior de coxa. As técnicas de mãos o tempo todo acontecem. Aqui você vai encontrar um Lianzang, que ela vira a mão assim, e um gancho, Goushou. Também cada posição, além de base de mãos, requerem aí uma posição, um Xin, como a gente chama as posições, ou posturas estáticas, Xin, corretas. Então os dedos têm que estar alinhados e um monte de outros detalhes vão ser requeridos, né? Por exemplo, uma boa base da garça, um Tishi Tulipu, requer essa pontinha do pé, um joelho bem alto, né? Há todo um alinhamento de braços quando são golpes duplos unilaterais, ou seja, eu executo na maioria dos casos sempre com a mão da frente, o golpe da frente reto e o de trás um pouco mais alto. É um padrão. Um salto Circumfan, estrela sem mãos, no final, no último quarto, eu já explico sobre os quartos para vocês, são as partes do Taolu, né? Muitas vezes esse salto aqui no final, quando o atleta já está cansado, ele acaba não conseguindo executar e coloca a mão no chão, né? Faz um apoio aí. Então esses atletas chineses, é claro, fazem com sobra. Xie Pai Jiao. Reparem que aqui ela mantém um braço um pouco mais baixo do que o normal. Vocês vão ver a diferença dessa atleta para a atleta anterior, que ela não define tão bem, ó. Ela mal para na base, ela já vai levantar. Então reparem de novo, naquela base que tem que fazer força, Shubu, para mostrar sua resistência e força no final do Taolu, ela não aproveita tanto. Então essa atleta aqui, ela não foi tão bem quanto a primeira atleta, tá? Essa atleta aqui usava mais força nos movimentos, mais velocidade, mais definição. Ela tem mais flexibilidade também, né? Esses chutes são incríveis. Esse é um chute somente com o uso da articulação do quadril, como eu havia falado para vocês, né? Zhang Ti. E elas tocam a ponta do pé na testa. Ó. Calcanhar para cima, dedos tocando a testa. Então, perfeição pura em relação a chutes aqui. Vamos usar agora o Zhao Qingjian, um atleta chinês também, de Pequim. Vamos ver o Zhao Qingjian, que é esse atleta muito forte, salta muito bem. Percebam como ele plana, ele paira no ar, né? Ele consegue parar ali
fazer os movimentos bem alongados, ó, como se estivesse flutuando. Crava o espacate, define o movimento, explode na hora que tem que explodir. Para que vocês entendam, lembrando, essa é a mesma sequência daquele rapaz lá dos Estados Unidos que deixa as calças caírem, tá bom? Mas aqui a gente está vendo um nível bem mais elevado. Vamos ao primeiro quarto. Primeiro quarto, esse Taolu, ele é dividido em 4 partes. Ele vai e volta 2 vezes, ou seja, 4 partes. Então aqui ele está fechando aí o primeiro quarto. Ele já foi de uma ponta a outra da área, né? Vem aqui na quina da área, então a diagramação pede as direções certas. Agora ele inicia o segundo quarto. De Ardie. Tem o primeiro die, primeiro quarto. De Ardie, de Sandie e de Sudie. Também às vezes é chamado de Duan. De Iduan, de Arduan, de Sanduan, de Suduan. Ok? Equilíbrio. Muito bom também. Esse equilíbrio requer uma postura do tronco aberta, um pouquinho para cima inclinada e a perna subindo, de preferência. É claro que esse pé tem que passar a altura da cabeça. Agora ele inicia a entrada do terceiro quarto de Sandie. Terceira seção, né? Terceira parte. Existem muitos chutes e que a gente bate com a mão no pé, né? Se vocês repararam, esse Taolu é o tempo todo assim. Aqui é uma coisa interessante de se observar, que às vezes acontece. Repara que ele faz o Zatuen e ele abre, trazendo a mão de baixo para cima. Eu ensinei recentemente para vocês aqui no canal essa técnica de subir a mão assim, né? Chaoza. É o que ele faz aqui. Depois do Zatuen, ele faz o gancho em cima e vem por baixo com Chaoza. Se vocês repararam, aquela atleta em amarelo, ela fez empurrando aqui, ela fez Tuizan. Ele faz Chaoza, igual a atleta Liu Qinghua, de vermelho, que também faz Chaoza. Então, alguns movimentos, por serem muito parecidos e feitos de forma rápida, as pessoas acabam confundindo o que é para ser feito. Nesse caso aqui é Chaoza, né? Como o Zhao Qinjia, esse atleta, é da mesma escola de Pequim da atleta Liu Qinghua, eles executam exatamente da mesma maneira. Mas aquela outra atleta, provavelmente não é da mesma escola, fez um pouquinho diferente, fez a técnica, outra técnica. Aqui, reparem, ele também deixa o braço bem mais acima da orelha, assim como o atleta em vermelho, né? E diferente da atleta em amarelo. Todas as bases requerem a postura correta dos pés, a altura em 90 graus, tratando-se aqui do Kung-Fu, e golpes fortes na hora de bater com a mão, na hora de bater com a mão no pé. Reparem que ele também faz um movimento fechadinho aqui de braço, igual da atleta em vermelho, em rosa, né? Vermelho ou rosa. E para mais tempo e fecha firme. Agora eu vou deixar o vídeo com um áudio mais alto para vocês ouvirem as batidas. Eu vou sinalizar as batidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Shepai Jiao, 20. Então é isso, pessoal. Eu queria que vocês tivessem uma visão
desse que é o segundo set de rotinas compulsórias. Como eu havia dito, existe o primeiro e existe o terceiro. Antes deles existem as formas intermediárias e existem também as formas básicas, as formas elementares. Você que quer treinar e um dia chegar nesse nível ou quiser um dia trabalhar com esse tipo de técnica com seus atletas, é elementar treinar o que é elementar, as técnicas 2D, que são as técnicas primárias. 2D Chanchuan, né? Yilu, Erlu, Sanlu, né? As primeiras 3 básicas é forma 8, forma 16, forma 32. Tudo que for básico, porque essas formas avançadas elas são nada mais nada menos do que várias técnicas elementares intercaladas com movimentos de maior amplitude, de maior saltos, velocidades, né? Então, não tem mistério quando você entende a base de tudo isso. Eu vou dar uma live para vocês explicando mais a respeito, tá bom? Então tem um grupo aí embaixo para você clicar e entrar nele de espera no WhatsApp para eu avisar vocês não perderem essa live. Eu ainda não estou com a data definida, mas em breve eu vou ter, então você não pode perder, vai ser uma live que vai ficar por pouco tempo no YouTube, onde eu vou entregar para você uma visão mais ampla do que é o Kung Fu, tanto da parte de formas de Taolu, quanto na parte de Sandá, de boxe chinês, ou de qualquer outra modalidade, Shuai Jiao, Tai Chi, qualquer coisa. Vai servir para todo mundo. Eu vou te mostrar na essência do que as artes marciais são constituídas e como você pode colocar isso no seu treinamento. Eu tenho certeza que vai mudar a sua percepção e a sua forma de treinar e isso vai fazer total diferença no seu desempenho, tá bom? Capricha o like, deixa a sua dúvida aí, inclusive dúvidas importantes, porque eu já vou trazer isso para a live, já vou pensar no seu comentário que você vai deixar aqui, tá certo? Confere os links que eu tenho aí embaixo, se inscreve em tudo, tá? E nos vemos no próximo vídeo aqui do canal Mundo Kung Fu. Não se esquece de me seguir no Instagram, @Mundo Kung Fu, porque eu tenho colocado bastante coisa por lá também, tá bom? É isso aí, Zaijian!